Opa, fiel, primeiramente quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Como já é de praxe, muitas notícias do Corinthians para vocês. O Alessandro recusou dois laterais esquerdos para o Corinthians. Posição carente do Corinthians. E o Alessandro recusou dois laterais esquerdos. Vou trazer detalhes para vocês. E também, Renato Augusto renova? Vou trazer aqui se vai renovar ou não. E até aí o tempo de contrato, viu? E também, tem a questão, né, do Corinthians, dos dois jogadores que estão emprestados, que estão arrebentando em clubes que foram emprestados. Por exemplo, o Mandaka e o Varanda estão arrebentando. Vou trazer a situação deles para vocês e se eles vão retornar para o Corinthians. Enfim, começando a falar aí sobre os laterais que o Alessandro recusou. Né, o Corinthians, que para mim está sem lateral esquerdo, minha opinião é essa. O Corinthians, ó. Na verdade, lateral direito também, tá, gente? Porque o Fagner entregou. O Fagner gordo, fora de forma, dá pra ver que ele não tá mais se cuidando, certo? Então, pra mim, o Fagner já entregou, tá com 34 anos. E se o cara se entrega fisicamente, não dá mais, certo? O Fábio Santos, não preciso nem falar. O Fábio Santos não tem mais capacidade física para jogar, não tem mais. E o Bidu é um jogador jovem, que ano que vem, claro que pode aí melhorar seu futebol, pegando experiência com a camisa do Corinthians e tal. Tem apenas, acho que é 22 anos a idade do Bidu, mas também não rendeu, né? Também não rendeu, falha muito. E simplesmente o Alessandro acabou aí barrando duas contratações de laterais esquerdos para o Corinthians nessa janela, que seria de suma importância o Corinthians ter um lateral esquerdo contratado nessa janela. Inclusive um deles era destaque lá no Cerro Porteño, grandes números, trouxe até os números dele aqui. O nome agora eu não vou lembrar, não vou me recordar, mas trouxe os números dele aqui, noticiei que o Corinthians estava de olho, mas o Alessandro barrou, gente. Não deixou avançar nas negociações, porque na cabeça dele, o amigo dele, Fábio Santos, o amigão do coração, né? Fábio Santos, tem capacidade de jogar, né? E o Bidu também, assim, o Bidu, eu não, nem condeno tanto o Bidu. Claro, primeiro ano dele e tal, claro que tinha que jogado mais, tinha, mas o Bidu não foi testado no Paulista. O Paulista que é um campeonato sem pressão. O Paulista é o campeonato para você pegar os moleques da base, ó, joga aí, se diverte aí. Não fez isso. O Lázaro colocou o Fábio Santos para jogar o Campeonato Paulista todo, todos os jogos. Então você não deu aquela confiança para o Bidu no início da temporada, como tem que fazer, né? E como a gente sabe que no Corinthians, se você tem amizade com o dirigente, se você tem amizade com a galera lá dentro, você tem um passe livre no Corinthians. Independente se você tá indo mal no clube, independente se você acaba ali atrapalhando os planos do clube muitas vezes, em relação a falhar em jogo grande, em relação a não marcar, que é coisa que o Fábio Santos faz, certo? Então e ele foi lá e barrou a contratação desse menino, e eu digo, simplesmente por ter amizade com o Fábio Santos. A verdade é essa, né? Então, comente o que você acha sobre isso. E também, o Corinthians tem aí o Mandaka, que é um volante alto, forte, marcador. Tem uma média de 2 desarmes por jogo. Desarmar, gente, não é aquele cortezinho. Corte é outra coisa. Corte, eu tô falando de desarmar, chegar, tomar a bola do cara e sair jogando. Média de 2 desarmes por jogo lá no Juventude. É um volante alto. Eu acho isso daí muito importante para um volante, ser alto e forte. Porque o volante é como se fosse ali a proteção dos zagueiros. Ah, então o volante tem que ser brucutu? Não, não tem que ser brucutu. Mas se o volante tem boa estatura e tem força, bola aérea ele vai ajudar, enfim, é muito importante, né? E o Mandaka é alto e forte, assim como é o Moscardo, dadas as devidas proporções, obviamente. E para mim, ele estaria no elenco do Corinthians hoje fácil. No lugar do Rony, por exemplo, tranquilamente, né? Tranquilamente. Mas aí foi emprestado, também não achei errado ser emprestado, beleza, mas quem tá lá dentro tem que ver o talento do cara muitas vezes, né? O Alessandro barrou o Marlon Freitas dizendo que o Rony e o Xavier, que o Corinthians estava bem servido pelo Rony e pelo Xavier. Isso daí, gente, é coisa de gente que entende de futebol, não entende, tá vendo o cara no dia a dia e você fala que o Rony e o Xavier são grandes volantes, não tem lógica, gente. E o Mandaka tem contrato com o Corinthians até o meio do ano que vem. Ou seja, está se destacando lá. Se a diretoria do Corinthians dorme e não renova agora, no meio do ano já pode estar um pré-contrato. Né? Ele vai voltar no início do ano, né? Mas
Se vacilar, ele assina um pré-contrato com outro clube e vai embora do Corinthians de graça. Como a gente sabe que essa diretoria é capaz de fazer isso, né? Fechar com chave de ouro aí o ano. E o Varanda, que tá jogando muita bola no América Mineiro, inclusive meteu gol no rival, nosso rival São Paulo. É um jogador que começou bem no Corinthians, mas teve algumas coisas extracampo. A gente sabe que penalidade é normal, faz parte, só que no Corinthians é assim. No Corinthians, o moleque da base, ou ele tem que jogar muita bola, ser cracaço, uma joia absurda, e também tem que andar no miudinho, assim, não pode fazer nada. Qualquer coisinha que o moleque da base faz já é escrachado. No Corinthians é assim. E o Varanda, tá jogando muita bola lá, vai embora de graça, porque o contrato do Varanda vai até o fim do ano, ele tem emprestado até o fim do ano, e ele deve continuar lá no América Mineiro de graça, né? O centroavante poderia hoje está no Corinthians centroavante, e titular no Gabriel Alberto facilmente, porque qualidade ele tem, forte, faz parede, é alto, enfim. Mais uma joia aí que é desperdiçado por falta de gestão do Corinthians, na minha opinião. Ah, mas o Varanda, quando estava no Corinthians, todo mundo queria que ele fosse embora. Gente, utilizaram o Varanda de ponta esquerda no Corinthians. O Varanda de centroavante está destruindo, fazendo pivô, fazendo gol, dando assistência. Né? Então, mais uma demonstração de má gestão. E agora o Renato Augusto, gente. Renato Augusto, que é nosso camisa 10, simbolicamente, né? Ele é o 10 e faixa desse Corinthians aí, simbolicamente. Claro que é a faixa do Cássio e o 10 é o Oriol Rojas. Pode ter seu contrato renovado, na verdade vai ter seu contrato renovado, cravando. Notícia do Sami Carvalho. Mas fica a dúvida, por 1 ou 2 anos. A dúvida da diretoria, né? Porque pela torcida era 1 ano só, né, gente? Nós somos torcedores conscientes, sabendo a bolada que ele recebe, é 1 ano só. Porque é um cara que foi decisivo hoje, esse ano de novo, pra gente, nos jogos importantes apareceu, beleza. Mas a gente vê que é muita lesão, é muito problema físico, então não dá pra você dar um contrato grande pro cara desse, de 2 anos. Não dá. Pode ser ídolo, pode ser um cara que a gente gosta, um xodó da torcida, mas não dá, isso não existe, né? Dá 1 ano de contrato pra ele, vê ano que vem se ele consegue voltar melhor, isso, aquilo, tomara que... A gente sabe que é difícil, que quanto mais vai passando o tempo, mais o jogador vai ficando limitado fisicamente, vai sentir essa questão física, mas dá 1 ano de contrato pro cara, e se ano que vem, se ele continuar decidindo, jogando mais jogos que jogou esse ano, por exemplo, renova. Se não, Renato, que aí se não der, se a gente vê que não dá fisicamente, simplesmente pega o mané e vai embora, faz parte, e a vida que segue, ciclo que segue, depois dá uma placa para ele merece alguma coisa simbólica de agradecimento, ele merece, e vida que segue. Enfim, comente o que você acha, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like para fortalecer e vai Corinthians.